Você sabia que na cidade de São Paulo existe um movimento para o teatro para as infâncias e juventudes? Não sabia? Ele se chama Motige e criou o primeiro seminário para debater o teatro feito para as infâncias e juventudes. Vem comigo que eu vou contar um pouco desse seminário. Olá, arteiras e arteiros! Esse é o canal da Companhia O Que de Que, companhia de teatro com bonecos premiada na Ásia e na Europa. Você que está assistindo e ainda não se inscreveu no canal, já peço para você se inscrever e ativar o sininho, que toda segunda-feira tem um vídeo exclusivo para artistas, produtores e gestores culturais. Hoje nós vamos falar do primeiro seminário do Motige. O Motige é um coletivo de grupos de teatro que criam trabalhos para as infâncias e juventudes. E nós pensamos, desde o ano passado, um seminário que começa hoje, também às 8 horas da noite, com a primeira mesa. E para falar desse seminário, eu convidei o meu amigo do Grupo Esparrama, que também é integrante do Motige, o Yarley, que ele vai falar agora para vocês um pouco mais sobre esse seminário. E aí, Arley, tudo bem? Como é que você tá? Se apresenta aí pro pessoal. Tudo bom, Rodrigo? Estamos bem dentro do possível aqui nessa pandemia, né? Mas está tudo tranquilo. Eu sou Yala, eu sou do Grupo Esparrama, um dos 4 integrantes do grupo, e estamos no Motige, né, colaborando com a construção de uma história bem bacana esse ano, né? Bem bacana. E essa ideia que você trouxe pra gente o ano passado, que a gente ficou paquerando aí, finalmente vira realidade, e a gente vai fazer agora ele online todas as segundas-feiras, né? Como você trouxe a ideia, conta pro pessoal de onde veio essa ideia de realizar esse seminário, qual o propósito dele. Fala um pouquinho pra gente. Na verdade, o ano passado a gente tem uma série de grupos que estão se reunindo semanalmente, né, discutindo algumas no Motige, pelo Motige, discutindo várias questões que são relevantes, que a gente considera relevante, e pensando nessa construção de movimento que consiga agrupar os produtores e grupos que trabalham para as infâncias e juventude. O ano passado a gente passou grande parte do ano discutindo a possibilidade de criação de uma lei, estudando várias leis, vários processos públicos de seleção, de projetos culturais, e pensando na possibilidade de formulação de uma lei específica para as infâncias e juventudes na área de cultura. E aí o que a gente percebeu é que a gente precisava estudar mais, conhecer mais e discutir mais com os nossos pares, e percebeu também que tem uma série de assuntos relativos a esse público que a gente consegue que um grupo avança em um ponto, outro grupo avança em outro ponto, e que seria bacana de fazer uma troca para, inclusive, entender melhor quais são os processos individuais de cada grupo, né, ou os processos de alguns grupos, de alguns coletivos que estão avançando em alguns assuntos para voltar a pensar nessa formulação. Aí, nesse sentido, a gente se debruçou sobre um seminário que, na verdade, é o primeiro, porque ele se pretende ter continuidade, né, que pudesse ter um aspecto mais geral, mais panorâmico, no sentido de nos aproximar de outros coletivos, de outras instituições, de outros profissionais de outras áreas que não são exatamente áreas da cultura ou necessariamente do teatro, que estão também trabalhando para as infâncias e juventudes, que estão pensando processos no sentido de garantir o pleno direito das crianças e dos jovens, no sentido de entender como é que as crianças e jovens se formam hoje em dia e no espaço que eles precisam ocupar dentro da nossa sociedade, para que a gente consiga entender as relações entre essas lutas e as nossas próprias lutas, nos espelhar no sentido de reconhecer onde a gente já está avançando e poder identificar onde a gente pode também avançar e se unir nessas lutas. E Arley, você quer trazer pra gente os temas das mesas? Lembrando que esse vídeo ele vai pro ar agora segunda-feira, às 8 da noite, então todo mundo que estiver assistindo esse vídeo, já terminando aqui, corre pro link que vai estar aqui na descrição, que já está rolando a primeira mesa. O que você pode falar dessa primeira mesa em especial e depois dos outros temas que serão nas próximas segundas? Tem uma certa dramaturgia esse primeiro seminário, né? A gente tentou ir para um lugar mais
um panorama mais aberto e tentar ir focando em questões que nos interessam também, né? Então, nesse primeiro encontro, nessa segunda hoje, o que vai acontecer é o encontro com a Márcia Gobi, que é uma professora da Faculdade de Educação da USP, é cientista social, trabalha com e para as infâncias, é uma figura importantíssima no pensamento da necessidade da gente entender o lugar de fala das crianças na sociedade, entender como elas se expressam e lutar pelo direito desse espaço na sociedade. E nós vamos ter também, nesse primeiro encontro, a Marisa Ville, que é diretora executiva da Rede Conhecimento Social, que é uma rede a nível nacional que faz uma série de pesquisas relacionadas à juventude. Ela também é da área das ciências sociais, que vai trazer um panorama sobre a juventude na atualidade e vai trazer também dados dessas pesquisas, tanto a nível nacional quanto estadual no estado de São Paulo. Essa primeira mesa chama Crianças e Jovens na Atualidade. Então, é para dar essa perspectiva de como a gente está pensando e como a gente está se relacionando com as crianças hoje. Ah, legal. E você já quer falar, emenda um pouquinho, já fala um pouquinho das próximas só. Então, eu vou falar. A segunda mesa, ela chama Diversidade do Público, Bebês, Crianças e Jovens. Qual é a ideia dessa mesa? A gente sabe que tem as especificidades. Existem teatros para bebês, teatros para crianças, teatros para jovens. Até pouco tempo atrás, a gente não entendia, algumas pessoas, e ainda hoje é difícil a gente entender as especificidades de cada um desses públicos, entender que é importante pensar essas especificidades quando a gente vai criar um projeto artístico ou um espetáculo teatral específico para esse público. Então, a gente vai ter 3 convidados muito importantes, colegas nossos da área, o Luiz André, do Grupo Sobrevento, o Zé Geraldo, do Passágada, o Tuna, da Companhia Arthur Arnaldo, que vão vir falar cada um da especificidade dos públicos com os quais eles mais trabalham, discutindo esse olhar dessa diversidade do público, né? Aí, na sequência, na terceira segunda-feira de agosto, a gente vai ter uma mesa chamada Educação Integral e Redes de Cultura. E aí isso é bacana também, porque, inclusive, entre nós, houve essa dúvida. A educação em tempo integral. A ideia da educação integral é diferente da ideia da educação em tempo integral, que é aquela ideia do contraturno, que o Estado muito trabalha, vendendo como se fosse uma forma produtiva de continuar a educação das crianças, e não necessariamente é isso. Então, a ideia da educação integral é pensar que a criança, na verdade, pensar que todo cidadão se forma de uma forma mais complexa, mais holística, não só se forma intelectualmente, mas a educação integral é muito discutida na educação para as infâncias, porque ela pensa essa formação, que a criança se forma se forma de forma complexa, não só a partir das aulas intelectuais, português, matemática, inglês, mas que a cultura também forma, que a educação física, que o entendimento do corpo também forma, que o relacionamento com a sociedade, com a cidade também forma. Então, trazer essa ideia e trazer também, explicar melhor esse conceito, né, da educação integral e da ideia da cidade educadora, que pensa que todos nós que vivemos na cidade somos agentes educadores e, portanto, temos responsabilidade com a educação das crianças, dos jovens e também dos adultos, né? E a ideia de cultura, de redes de cultura, que é pensar que os territórios, eles são espaços férteis de produção de arte, cultura, de educação, e que é necessário a gente criar essas redes nos territórios para que a gente possa não só trabalhar numa sinergia na construção de um território melhor, mas também nos entendermos enquanto parceiros, enquanto seres que interferem e colaboram nos processos dos outros. Então, nessa mesa, a gente vai ter a Rayane Ribeiro, que é da Cidade Escola Aprendiz, parceiros nossos na discussão da educação integral, das cidades educadoras, e a Lília Amaral, que é uma artista plástica, professora, doutora, que participa do grupo Diversitas, que é um grupo de extensão da USP. Bastante coisa, né? Mas ainda tem mais 2 mesas. A mesa 4, ela fala das práticas poéticas não normativas. O nome da mesa é isso, Práticas Poéticas Não Normativas, Olhares Plurais. E qual é a ideia dessa mesa? É falar exatamente de todas as práticas que não são normativas, né? Que estão fora das normas ou que pensam a diversidade como um todo. Então, nessa mesa, a gente vai ter a Cíntia Alves, que é do Grupo Grão, que vai falar efetivamente de práticas não normativas a partir das experiências dela. Vamos ter a Maria Chu,
que é dramaturga e que vai falar a partir da discussão das negritudes. E vamos ter a Maria Fernanda Batalha, que também é dramaturga e que vai falar das questões LGBTQIA+. Vamos falar a partir dos processos que elas viveram de construção, mas vamos falar a partir da necessidade da gente discutir esses assuntos com as crianças e jovens. Então, vamos trazer esse olhar para delas, mas para uma constituição do pensamento das infâncias e juventudes. E finalizando todo o processo do primeiro seminário do Motige, a gente vai ter na mesa 5 políticas públicas para as infâncias e juventudes. Aí também a gente vai ter 2 convidados muito bacanas, a Carolina Guimarães, que é coordenadora da Rede Nossa São Paulo, que faz um importante processo de pesquisa em diversas áreas, em diversos campos na cidade de São Paulo, e um dos focos deles é a infância, principalmente a primeira infância. Então, ela vai trazer dados sobre essas pesquisas, mas também vai trazer dados sobre como está o andamento do pensamento da criação de políticas públicas mais gerais e mais amplas aqui no Estado e também no Brasil. E vamos trazer também com outro convidado, o Tiago Vasconcelos, que é da Companhia Antropofágica, que vai também trazer um panorama para a gente de como estão rolando as lutas e as militâncias para a criação de políticas públicas na área de cultura. Não falei das mediações, tem um monte de gente mediando, mas é o pessoal do Motige, somos nós, eu estarei mediando a mesa, você outra, temos a Joyce Salomão, vai estar mediando a mesa 3, o Gira vai estar mediando a mesa 2, a Lígia Campos vai mediar a mesa 1. Então, é um processo que a gente tem curtido muito. Olha, o Yarley já deu uma aula do que vai ser esse seminário, mas eu tenho certeza de que ainda vai ter um grande assunto para ser desenvolvido em cada mesa. No entanto, que a gente já viu que é a oportunidade de a gente fazer depois seminários que abrem a cada mesa, porque a gente já viu que tem muita gente querendo participar, tem muita gente querendo falar e tem muito conteúdo para ser discutido em cada uma das mesas. Até por isso que a gente teve essa preocupação de dizer que esse é um seminário de panorama. A gente está trazendo abordagens mais gerais para depois, com o decorrer do tempo e do nosso desenvolvimento como artistas e, não sei se militantes do Motige, né? Cada vez que a gente vai se aperfeiçoando mais ali, entendendo mais, a gente consegue ir mergulhando cada vez mais a fundo para desenvolver esse teatro para as infâncias e juventudes no Brasil. Eu acho que você já deu uma aula do seminário. Acho que só faltou a gente dizer que a gente conta com o apoio da Secretaria do Deficiente. Então a gente tem a parceria com a Inclusão Cultural, a gente vai ter também a tradução de Libras em todas as mesas. Muito obrigado pelo apoio, eles estão fornecendo profissional, que cada mesa vai ter também para aumentar esse potencial da inclusão cultural, que é algo que a gente também busca muito no Motige, né? Buscamos a maior diversidade possível em todas as mesas. Algumas a gente não pôde completar da forma que a gente queria, mas a gente atendeu os convidados, atendeu os nossos desejos e estamos completamente a favor de cada vez incluir mais, independente de sexo, raça, idade, deficiências e etc. Mais alguma coisa que você quer colocar? Eu acho que está perfeito, Yarley. Tá, só mais uma coisa, que esse processo ele se iniciou mês passado, né? Na verdade, 2 meses atrás, quando a gente lançou o inventário, que eu acho que você já falou, mas o inventário do teatro para as infâncias e juventudes, que a ideia é que as pessoas que trabalham, são produtores independentes ou têm grupos que já fizeram algum trabalho para crianças, mesmo os grupos que predominantemente criam para público adulto, mas já fizeram um trabalho, pelo menos, para as infâncias e juventudes, é que entre nesse formulário do inventário, preencha lá, porque é muito importante para a gente saber quem está fazendo, mas, sobretudo, saber qual é o tamanho, qual é a dimensão da produção culto teatral para as infâncias e juventudes da cidade de São Paulo. Isso é importantíssimo para a gente pensar em novos passos na construção de uma política pública que nos atenda, né? Então, fica aí o convite para as pessoas entrarem lá nas redes do Motige, Motige SP, e lá tem os links para acessar esse questionário e preencher. Seria bastante bacana, temos bastante preenchimento lá. Bem lembrado, a gente está com esse inventário ainda captando informações, um Google Form. Eu vou deixar o link também na descrição, não deixe de participar, que depois a gente vai ver maneiras de conseguir publicar isso, um histórico, né, um inventário do teatro para infância e juventude na cidade de São Paulo. E o Yarley, ele não está falando, mas me contaram também que ele tem um canal que é muito divertido, eu ainda não vi, mas também eu vou deixar aqui na descrição, eu quero muito ver, estão falando muito bem, quero prestigiar também o seu trabalho ali na internet, que eu já vi coisas do grupo, mas não vi esse... Como que chama seu personagem? É o personagem de um dos atores do grupo, chama Edivânia, ele tá dentro do canal do Esparrama, que tem várias
várias criações dessa quarentena que é para a gente não enlouquecer, a gente está criando vídeo. Né? Exatamente. Eu também criei esse canal exatamente para isso, para continuar ativo, continuar difundindo aí um pouco da cultura e também desmistificar um pouco a produção. Yarley, mais alguma coisa? Eu acho que foi demais já. Sei que você queira dizer algo a mais. Não, só agradecer, falar que você está fazendo um trabalho muito bacana com esse canal e com esses programas. Acho que desmistificar, abrir espaço para novos pensamentos e detalhar coisas que às vezes são mitos é importantíssimo para a gente chamar mais pessoas e tornar mais democrático esse nosso campo de batalha. Muito obrigado, então. Um beijo, a gente se vê agora. Já estamos nos vendo, inclusive, no seminário. E fica então o recado, toda segunda-feira, sempre às 8, no canal do Motigi. Eu vou deixar o link aqui também. E a gente se vê então no seminário. Vamos debater aí, vamos aumentar o nosso conhecimento para as infâncias e juventudes. Obrigadão, viu, pelo carinho aí, Yarley. Obrigadão, querido. Até mais. Tchau. Obrigado para você que ficou até o final do vídeo. Já peço para quem está aqui até o final, na descrição tá o link do seminário do Motigi. Já corre para lá que tá rolando a primeira mesa. Muito obrigado mais uma vez. Espero vocês na próxima segunda-feira e lembre-se, a rede tá cheia de fake news. Tchau!